Isso. Agora eu vou compartilhar. Boa noite. Dando continuidade à primeira parte da aula, que nós estudamos sobre o sistema imunológico, eu vou continuar explicando sobre o sistema imunológico, agora a parte da imunidade adaptativa. Ou seja, o nosso corpo, ele possui dois tipos de imunidade. Imunidade adquirida, que é aquela que a gente nasce com ela. Imunidade adaptativa, aquela que o nosso corpo aprende a desenvolver. Ué, por que que não tem aparecendo aqui? Nosso corpo aprende a desenvolver. E o sistema complemento, que é um sistema que complementa não só a imunidade adaptativa, também a imunidade inata. Beleza, continuamos aqui. Imunidade adaptativa. Estão envolvidos os linfócitos T e B. Sejam bem-vindos. Células do sistema imune que reconhecem os antígenos. Seja bem-vindo novamente. Eu sou a professora Esther, estou dando um suporte em imunologia para os alunos do CEDERJ. E eu estou dando continuidade à primeira parte do vídeo, que eu falei sobre imunidade inata. Agora eu vou falar sobre imunidade adaptativa e os órgãos linfóides, tá? Imunidade adaptativa. Existe uma série de células envolvidas na imunidade adaptativa, porém, a gente vai estudar, nesse momento, os linfócitos T e B, que são células do sistema imune que reconhecem os antígenos de forma bem específica. Ao conjunto de possibilidades de reconhecimento de antígenos, chamando de repertório imunológico. São anticorpos TCRs e os responsáveis pelos nossos imensos repertório imunológico. Repertório imunológico é a capacidade que o organismo tem de controlar a invasão por outros micróbios patogênicos, ou seja, controlar a invasão por outros micróbios que podem nos ser nocivos. Boa noite, Beatriz. São os anticorpos TCR os responsáveis pelo nosso imenso repertório imunológico. Os genes que codificam para anticorpos TCR sofrem um processo de recombinação somática, o que fará com que os linfócitos B e T tenham uma única estrutura molecular para reconhecimento do antígeno. Os linfócitos B e T têm uma estrutura específica na sua anatomia que se ligam facilmente ao micróbio ou à substância nociva. É como se ela tivesse um cabide. Imagine que você está colocando um cabide aqui atrás da sua blusa. Se você encostar em algum ambiente, alguma região pontuda de qualquer lugar, esse cabide vai ficar preso, tá? Se você passar numa região que não tem nenhuma saliência, esse cabide não vai ficar preso. Então, cada célula, cada linfócito T e B, eles têm uma preferência por um grupo de células onde ela se liga através dos seus receptores na membrana para desativar, ou seja, desligar o potencial patogênico de algum grupo de micróbios, tá? Tá, onde eu estava, devido a essa recombinação, todos os linfócitos B e T que se originam a partir daquele que sofreu recombinação serão idênticos, ou seja, clones. Só após esse processo, os linfócitos estão aptos para participar da resposta imune. Quando você desenvolve algum processo infeccioso, os linfócitos B e T sofrem expansão clonal, ou seja, eles começam a sofrer clone, fazer um monte de cópia para aumentar a eficiência no controle de micróbios. Essas células são especializadas em detectar e desativar o micróbio para poder manter o nosso corpo, o nosso metabolismo funcionando legal. Beleza. Antes dos linfócitos B e T específicos atuarem contra determinado antígeno, eles devem sofrer expansão clonal, que consiste na sua multiplicação sucessiva de modo a produzir células clones. Ou seja, quando o metabolismo percebe que há um invasor, todas as células especializadas em combater esse invasor
são duplicadas, multiplicadas, para poder garantir que esse invasor não consiga causar prejuízo àquele organismo. O antígeno pode estimular a produção de diferentes clones de linfócitos B. Cada tipo de clone possui imunoglobulina de apenas um tipo, que reconhece determinada parte do antígeno. A parte do antígeno que é reconhecida chama-se epítopo ou determinante antigênico. Epítopo é a parte da célula que entra em contato com o patógeno para poder começar o processo de fagocitose nele. Ou mais futuramente, a gente vai estudar um processo chamado opsonização, que é um processo de quebra e de diluição em partes menores do patógeno, que é uma cascata de reações que fazem isso. Provavelmente vai cair isso na D ou na P1. A gente vai estudar isso nas próximas aulas, que é muita coisa para um dia só, então eu tenho que dividir o conteúdo. Vamos lá. O antígeno pode estimular a produção. Ah, já falei isso. Órgãos linfóides primários. Isso sempre cai na P1. A diferença entre órgãos linfóides primários e órgãos linfóides secundários. Órgãos linfóides primários são responsáveis pela geração e maturação de células do sistema imune, medula e timo. Medula é o centro de alguns ossos, principalmente os ossos chatos e os ossos longos. Os ossos chatos são aquela escápula que fica aqui atrás do ombro, que liga o ombro à coluna. E os ossos longos pode ser a tíbia, pode ser a fíbula, pode ser o fêmur, principalmente o fêmur e a bacia. A bacia também é considerado como osso chato. Por quê? Porque, não sei se vocês já viram algum programa de TV que fala sobre a pessoa sobre doação de medula. O que que eles fazem? Quando você doa medula, primeiro eles coletam, né, uma quantidade de sangue e avaliam a sua saúde, avaliam as suas taxas e eles verificam o seu DNA, se esse DNA é compatível com alguma pessoa do banco de dados lá do sistema, que eles armazenam as informações de cada indivíduo. Quando eles encontram uma pessoa que precisa exatamente das características da sua medula, você é anestesiado e faz uma pequena cirurgia. É uma punção, ou seja, é uma agulha longa que perfura teu osso, coleta uma amostra pequena de medula. Essa amostra pequena é beneficiada, tudo direitinho, e é transplantada para uma pessoa que precisa dessa medula. Isso não causa nenhum prejuízo à saúde de quem doa. Você só precisa ficar internada, eu acho que é 20, não sei o tempo de internação, mas você fica internado só para retirar, porque é necessário anestesia, tá? Anestesia local ou geral, dependendo da situação. Timo. Timo é um órgão que fica no centro do peito de uma criança. Ele funciona até 10, 12 anos. É um órgão que ajuda o sistema imunológico a ser mais eficiente. Por quê? Em crianças, a imunidade adaptativa não é tão eficiente. Então, o nosso corpo desenvolveu, ao longo do processo evolutivo, esse órgão para poder desenvolver estratégias de facilitação da imunidade adaptativa, até o corpo aprender como combater a infecção. Órgão onde ocorre a maturação dos linfócitos. O timo seleciona os linfócitos. Os que não são selecionados sofrem apoptose. O que é apoptose? Morte programada. Cada célula que não tem uma função específica ou sofre algum defeito genético, ele sofre apoptose. Então, ele é programado para depois de determinado tempo, ser destruído. O nosso corpo encaminha essas células destruídas para ou o intestino ou eu ia falar apêndice, não tem nada a ver. Ou o intestino ou o baço. Baço é o local onde todas as células do nosso corpo são destruídas.
Quando a pessoa não tem baço, essas células são destruídas no intestino. Órgãos linfóides secundários, onde acontece a resposta imune, ou seja, linfonodo, local onde é iniciada a resposta imune adaptativa, sistema linfático, resposta pela condução dos antígenos capturados até os linfonodos, baço, faz a eliminação das células lesadas e velhas. Ele filtra o sangue. Se o antígeno alcançar a circulação sanguínea, o baço devolve uma vigorosa resposta imunológica. As pessoas que precisam retirar o baço por alguma infecção ou por alguma doença específica, ela tem um problema imunológico sério. Mas o intestino, ele substitui o baço na ausência dele. Outra coisa importante que eu tenho que falar, alguém perguntou alguma coisa? Ainda não, né? Qualquer dúvida, vocês perguntam no chat que eu vou respondendo. Ou abre o áudio, vocês me interrompem e pede para perguntar qualquer coisa. Olha só, linfonodo, não sei se vocês já tiveram alguma infecção e tiveram íngua. Linfonodos são locais específicos onde as células de defesa passam pelo sistema linfático. E nesses locais específicos, essas células de defesa destroem as bactérias e os vírus ou qualquer patógeno que esteja no nosso corpo. Quando a gente passa por um processo de infecção, esses linfonodos aumentam. Por quê? Porque as células de defesa estão trabalhando, destruindo. O problema é que, às vezes, acontece um erro genético, onde os linfonodos se inflamam tanto que eles não conseguem eficiência específica no combate à infecção. Tem pessoas que têm várias doenças, eu não vou citar o nome das doenças, mas existem várias doenças, principalmente leucemia. Leucemia, ela é a redução das células vermelhas e o aumento das células brancas. Por quê? Porque as células vermelhas, elas conduzem oxigênio para todo o corpo. Quando essas células vermelhas reduzem, o nosso corpo fica sem energia e sem um grupo de nutrientes, causando a leucemia. Mas existem leucemia linfóide, que eu vou explicar isso nas próximas aulas, para não prolongar muito, para eu poder passar para o processo inflamatório. Olha só. Processo inflamatório. Se persistir por alguns dias, é porque a imunidade inata não deu conta. Então, a adquirida entrou em ação. Ocorreu uma inflamação, condição primordial para que seja estabelecida a imunidade adaptativa. Ou seja, se o nosso corpo entrou em contato com algum corpo estranho e não conseguiu ser eliminado pela imunidade inata, ou seja, através de processos de dissolução ou de alterações metabólicas causadas pela febre, o nosso corpo precisa de ajuda para combater aquele agente infeccioso ou aquele corpo estranho. Então, ele desenvolve uma cascata de reações mediadas pelos linfócitos B e T e por outros grupos de células que ajudam a combater de forma mais eficiente os micróbios ou qualquer corpo estranho que tenha entrado no nosso corpo. Quando o espinho perfura o pé, ocorre o rompimento do endotélio dos vasos, ou seja, as células dos vasos, ou o pedaço da pele, o pedaço do espinho, corta a pele e penetra as camadas da pele, podendo levar alguma toxina para dentro do nosso corpo. A gente tem imunidade, como eu falei inicialmente, na outra aula, nós temos um grupo de bactérias que protegem a nossa pele contra agentes externos. Mas quando algum corpo estranho perfura essa pele, dentro do nosso corpo precisa desenvolver uma estratégia alternativa para combater a infecção, ou até um veneno que possa ter entrado em contato com o nosso corpo. Isso faz com que seja ativado sistemas plasmáticos de reparo tecidual e também sistema complemento. Sistema plasmático de reparo tecidual são as plaquetas. Essas plaquetas promovem redes que impedem o extravasamento das células, tá? Essa plaqueta, quando o metabolismo da pessoa está estável, a plaqueta consegue reparar o tecido para evitar
perda de células e nutrientes que possa prejudicar o nosso corpo. E também reduz a entrada de corpos estranhos, não, mas de micróbios externos dentro do nosso corpo. Com a ativação do sistema plasmático, o sistema complemento, os mastócitos liberam substâncias como prostaglandinas, leucotrienos, mediadores inflamatórios, histaminas, bradicina, que promove o aumento da permeabilidade dos vasos, facilitando a passagem de células do sistema imune. Eu falei anteriormente que nós temos dois sistemas de transporte de substâncias dentro do nosso corpo. Tem o sistema circulatório e o sistema linfático. Quando o nosso corpo está em processo de inflamação, as células do sistema linfático conseguem atravessar os vasos para chegar mais rápido ao local da infecção. Ou seja, permite a permeabilidade dos vasos sanguíneos, que essa permeabilidade se altere para que as células de defesa consigam passar entre as células que compõem o músculo, né, do vaso sanguíneo, e chegar mais rápido ao local da infecção. Isso. O sistema complemento opsoniza antígenos, potencializando a fagocitose pelos mastócitos. Esses macrófagos produzem quimiocina, que atraem os leucócitos que estão no sangue com foco inflamatório, quimiotaxia. As citocinas ativarão os neutrófilos que vão atravessar o endotélio dos vasos sanguíneos em direção ao foco inflamatório. Isso que eu falei agora é uma série de reações onde o nosso corpo produz células de defesa, e essas células de defesa têm a função de desligar o fator patogênico de um invasor. Ou seja, é como se você imobilizasse a célula de alguma bactéria, vírus, qualquer agente patogênico, impedindo que ele cause alguma doença, tá? Você desativa e dissolve, você quebra aquele patógeno em vários pedacinhos, e esses pedacinhos servem de nutrientes para o nosso corpo. Isso. Olha só, imunidade inata, ela principalmente quando você se corta, você perguntou aqui, professora, você tinha dito que a barreira inflamatória era um dos tipos de imunidade inata, mas a imunidade adaptativa também gera processo inflamatório, certo? Como vou saber a diferença de quando é uma imunidade inata e adaptativa? Foi uma pergunta muito bem feita. Ó, imunidade inata, por exemplo, imagine que você se cortou. Logo assim que você se cortou, com um espinho, como foi mencionado na aula, você começa a ativar a imunidade inata. Imunidade inata é na hora, tá? É questão de horas. Depois de 24 horas ou até em 48 horas, quando a imunidade inata não dá conta de matar o patógeno, é ativada a imunidade adaptativa. Essa é a diferença. Se na questão da prova tiver determinando a quantidade de horas depois da inflamação, se for até 12 horas, eu acredito que em algumas questões eles podem pedir até 24 horas, é a imunidade inata. Depois de 12 horas a 24, se o nosso corpo não conseguir eliminar a infecção, é ativada a imunidade adaptativa, tá? Eu fui clara? Você quer que eu explique de outro jeito? A imunidade inata é a primeira sistema de defesa. Quando você se corta, é a primeira coisa que funciona. É uma cascata de reações que tenta desativar o micróbio ou o patógeno. Isso dura em torno de 12 horas. Pode chegar a 24 horas. Por isso que quando a pessoa começa a ter infecção, não pode dar antitérmico para ela. Você tem que deixar o nosso corpo funcionar sozinho, pelo menos por 12 horas, para poder a imunidade inata funcionar. Quando passa de 12 a 24 horas e o nosso corpo continua com os sintomas iniciais da infecção, você precisa entrar com medicamento
ou esperar mais um pouco, ou esperar completar as 24 horas para que essa imunidade adaptativa funcione. Às vezes, depois de 24 horas, a imunidade adaptativa, se tiver ok, se estiver funcionando bem, consegue combater o patógeno, tá? Aí nem sempre precisa de medicamento. Só depois de 2 ou 3 dias, sem melhorar, sem se recuperar, é que a pessoa precisa de atendimento médico. Porque depois de 2 ou 3 dias de febre, seu corpo as células começam a degradar. Isso é sinal de que a quantidade de células de defesa não está sendo suficiente para combater o patógeno. Aí você precisa entrar com medicamento. O sistema complemento opsoniza antígenos, potencializando a fagocitose pelos mastócitos. Esses macrófagos produzem quimiocina. Deixa eu ver aqui, alguém perguntou alguma coisa. Então, hoje, como é a nossa primeira aula, eu só vou dar essa teoria. Mas na quarta-feira eu vou fazer exercícios sobre isso. Eu vou separar alguns exercícios de AD e AP para treinar vocês e tirar algumas dúvidas. Porque só com questões é que a gente consegue refletir. Na quarta-feira eu vou fazer questões sobre isso, tá? Vou preparar. Amanhã, provavelmente, eu vou colocar no grupo a bateria de exercícios. Vou botar em torno de 10 exercícios. E depois eu vou colocar... Na quarta-feira a gente resolve, tá bom? Tá, gente, já falei isso aqui. Todo esse processo ainda não deu conta de conter a invasão. Entra em ação a imunidade adquirida. Os macrófagos capturam os micro-organismos e os levam para os linfonodos e apresentam-se para as células B e T, que serão ativadas, dando início à imunidade adquirida. Com o passar do tempo, a inflamação foi evoluindo em direção à cura. Quanto maior a quantidade de células de defesa, ou seja, células adaptadas para funcionar a imunidade adquirida, o nosso corpo sozinho pode combater a infecção. Por isso que, às vezes, quando você começa um processo inflamatório, você precisa simplesmente de repouso. Para quê? Para que o seu corpo possa trabalhar em favor da sua saúde. Não é muito bom você entrar com antibiótico recentemente ao início da infecção, salvo algumas áreas, algumas condições específicas. Por exemplo, quando você é atacado por algum animal peçonhento. Então, com relação à peçonha, é necessário você tomar algum soro para facilitar o nosso combate à infecção. Mas quando se trata de algum patógeno, é necessário você esperar pelo menos 24 horas para que o seu corpo possa trabalhar. Imunoglobulinas. IgG é secretada pelas células B, diferenciadas plasmócitos. Células B que a gente fala são linfócitos B, diferenciadas em plasmócitos. Esses linfócitos B e linfócitos T, eles vão ser diferenciados. Cada um são em torno de cinco grupos de células, tá? Eu vou falar para vocês melhor nas próximas aulas. Esses grupos de células são processos que os linfócitos B e T sofrem diferenciação para aumentar a eficácia no combate à infecção. É a classe mais encontrada no sangue, é a única que atravessa a placenta, ou seja, esse IgG aqui é passado de mãe para o filho. IgM, secretada com monômero ou pentâmero, é produzido por plasmócitos. É a maior concentração do sangue depois de IgG. Primeiro anticorpo a ser secretado durante a resposta imune primária. Em relação a infecções agudas, e pode se ligar a várias partículas de antígeno, formando uma rede de aglutinação. Quando uma pessoa sofre, por exemplo, COVID, quando essa pessoa desenvolve o COVID, né, é contaminada pelo vírus da COVID, ela vai fazer um exame e quando dá positivo para IgG, é sinal de que o vírus ainda está ativo no nosso corpo. As nossas células de defesa estão trabalhando para destruir esse vírus. Quando dá o resultado IgM, é sinal de que o processo inflamatório já foi iniciado e o seu corpo está vencendo a infecção contra a COVID. Então, quando dá IgM, é sinal de que você está negativado para a COVID, ou seja, o seu corpo já está vencendo a infecção contra o vírus. IgA.
Anticorpo que predomina na secreção das mucosas, com função de impedir infecção por patógenos nesse local. Sua forma multimérica possui segmentos J, presentes na mucosa intestinal e respiratória. Dentro do nosso intestino existe um grupo de imunoglobulinas que atua auxiliando no funcionamento do nosso sistema imunológico. Por isso que quando a gente toma vitamina, principalmente vitamina C, é bom adicionar à vitamina C o zinco, porque o zinco aumenta a produção de IgA no intestino, onde o sistema imunológico também trabalha bem para proteger o nosso corpo. Vamos lá, IgE, produzido por plasmócitos localizados principalmente abaixo da pele das mucosas. Sua concentração no soro é muito baixa e está relacionada à inflamação e resposta imune contra eumintos. Tem tropismo por mastócitos e basófilo, está associado à reação alérgica. Quem tem muito IgE, geralmente são pessoas que têm reações de hipersensibilidade, ou seja, pessoas que são alérgicos a muitas coisas. Isso é ruim? Não. É o que eu falei na outra aula. Uma pessoa que tem muita sensibilidade é uma pessoa que percebe quando uma substância pode fazer mal ou não à saúde. Às vezes, quem tem baixa produção de IgE pode se alimentar de alguma substância que inicialmente não faz mal, mas depois ele pode intoxicar seu corpo. Já a pessoa que tem uma produção elevada de IgE já sente logo, mais rapidamente, que aquele alimento que ingeriu ou aquela substância pode te causar mal. Eumintos são vermes, vamos dizer assim, popularmente vermes, que você adquire comendo alimento contaminado, água contaminada, ou quando você toma banho em algum rio que pode penetrar no seu corpo esses seres vivos que causam alguma infecção no seu corpo. Não são bactérias, são seres um pouquinho maiores, tá? Que o nosso corpo precisa de uma eficácia maior, porque é um organismo mais complexo. Então, o IgE ele trabalha na eliminação desses organismos mais complexos. É mais difícil você matar um euminto do que uma bactéria. IgD. Estão presentes na superfície de células B, estão presentes no soro e em concentrações muito baixas. Deixa eu só olhar aqui. Ih, peraí. Gente, me diz uma coisa. Vocês querem que eu explique de outra forma alguma coisa que vocês não tenham entendido? Algum conceito? Quer que eu volte em alguma coisa que eu expliquei que vocês não entenderam? Por quê? Esse resumo aqui é um resumo que foi colocado no grupo. Então, tem algumas coisas aqui que eu estou adaptando. Ah, sim. IgD, ela está presente na superfície das células B. Ela ajuda no processo também de infecção. Lembra que eu falei que a célula B ela tem a função de identificar se tem alguma coisa errada ou não no nosso corpo? É como se fosse a polícia. Existem vários segmentos da polícia. Existe a PM, que é a Polícia Militar, existe a Polícia Civil, existe a Polícia Federal e existe a Polícia Rodoviária. A função do linfócito D, do linfócito B, desculpa, e do IgD é identificar se tem alguma coisa errada. Para quê? Para ativar a cascata enzimática para destruir mais eficazmente algum patógeno que tenha entrado no seu corpo. Então, a função do IgD é potencializar o funcionamento das células B, tá bom? Gente, já passaram-se 30 minutos da nossa aula e eu vou tentar botar mais referências sobre IgD, porque esse resumo aqui é só um resumo. Na nossa apostila existem mais informações,
Quando acabar a aula, eu vou salvar essa aula aqui. Enquanto estiver salvando, eu vou colocar na apostila. Enquanto estiver salvando, eu vou pegar informações da apostila para facilitar o processo de aprendizado de vocês, tá bom? Porque é só um resumo isso aqui, não é a matéria toda. Isso é um resumo para vocês começarem a estudar. Todo esse conteúdo aqui, ó, é o que vai ser cobrado na AD1 e na P1. Resumido, vocês precisam estudar um pouquinho mais para conseguir ter um bom resultado, tá bom? Eu vou parar aqui a gravação. Exatamente. Ele faz o monitoramento do nosso sistema imunológico. Deixa eu só encerrar aqui o. Exatamente, ele faz o monitoramento do nosso sistema imunológico. Ele tem a função da polícia, né? A polícia militar. A polícia militar ela tem que fazer monitoramento, fazer rondas para ver se tem alguma coisa errada. Quando eles percebem que tem alguma coisa errada, ele prende aquele indivíduo e conduz esse indivíduo para a polícia civil. A polícia civil é que tem a função de avaliar e investigar o crime. Investigando aquele crime, investigando aquele crime, ele decide se vai ser preso ou não. Porque vai ser encaminhado, esse elemento vai ser encaminhado para o julgamento. Então, eu estou usando uma linguagem bem acessível para vocês entenderem, sem precisar inicialmente usar conceitos moleculares. Mas nas próximas aulas eu vou entrar com conceitos moleculares. Por quê? Infelizmente o CEDERJ gosta desses conceitos moleculares. Você pode entender o contexto da reação, mas eles querem que você estude e explique a partir do conceito molecular. Eu estou fazendo essa linguagem mais popular para facilitar o aprendizado de vocês. Ele está gravando?